Pessoal, continuando então o vídeo sobre correntes, a gente falava alguma coisa sobre corrente de rolo, né? Mostrando ali, então são alguns tipos de correntes. Eu tenho a corrente invertida, conhecida também como silenciosa, depende de como você vai encontrar isso aí. Eu tenho essas correntes de dente, né? Ela tem os dentes na ponta, ela tem um engate, né? Ela tem, nós vamos ver, né? Esse cara aqui com mais carinho, né? Essa parte de corte, o sistema de corrente, né? Esse cara aqui, usado aonde? As motosserras, né? A motosserra usa muito esse cara aqui. Já vi o cara afia mal, tem uns esqueminhas aí em cima disso aí. Aí depois a gente vai ver alguns detalhezinhos da corrente de motosserra, alguns detalhes dela. Eu tenho a corrente de elo. A função dessa corrente é interessante, né? Você, transmissão. Esse cara aqui, para que ele serve? Ele serve muito para transporte, né? Transporte, tem elevação. Tá? Tem elevação. Por exemplo, lá você tem aquela talha, né? Com um gancho da ponte rolante. Você pode levantar por corrente. As pontes rolantes gigantes são tudo por corrente. Aí depende do tipo de corrente, varia. Mas é uma corrente de elo. Trabalhar com redução de velocidades, ampliação de velocidade por corrente de elo, nunca vi. Agora, talinha pequena, talinha de 500 quilos, assim, né? Você quer levantar um motor, quer levantar alguma coisa, é bom pra caramba, tá? Nós vamos até ver um pouquinho com carinho elas. Tem vantagens, tá? E também tem desvantagens, né? Isso é óbvio. Essa é do tipo Gale, tá? Olha só a diferença da de rolo, né? Ela tem dupla aqui, né? Ó, aqui tem dupla, né? São dupla chapa, né? A outra só tinha uma. Confere uma resistência mecânica, né? Maior, né? E eu tenho as correntes de transmissões, né? Olha só como é que elas são. Aqui eu já tenho, olha só o sistema de engate dela. Tem engate aqui, rolo aqui. É outro formato diferente. E ainda tem mais umas outras lá que a gente vai ver com carinho, tá? A de elo. Aqui eu tenho a montagem do sistema de uma roda, tá? Então, para que esse cara serve? Praticamente tracionar cargas, né? Então, eu tenho uma determinada carga aqui assim, né? Aí você tem que fazer a elevação desse cara por aqui, né? Aí você leva esse cara para cima, né? A força praticamente está nesse sentido aqui, né? Você tem a força nesse sentido. Ele vai esticar a corrente, né? Então, se der problema numa corrente dessa, você tem que quebrar ela aqui e quebrar ela aqui, tá? Não adianta quebrar só de um lado, porque se ela quebrar aqui, ela vai ter que abrir. Estourou a solda, olha aqui, esse aqui é o ponto de solda dela, né? Aqui o ponto de solda, aqui o ponto de solda dela, né? Tem uns videozinhos os caras dobrando só soldando aqui. Né? Essas pontos de solda, se ela abrir, ela tem que estourar isso aqui e desentortar ela. Então, ou ela quebra aqui, ou essa aba que ela tem que abrir, né? Essa pequena aba tem que ir para lá. Tá? Então tem diferença, né? Tá brigando comigo hoje. Os círculos curtos ele não aceita muito aqui. Agora estou aprendendo essas mesas digitalizadoras. Então, a tendência que é abrir isso aqui é esse cara vir para cá, né? Bagunçou tudo com ele aqui. A tendência desse cara é vir para cá. Olha aqui onde é que tem uma roda aqui dentada aqui, né? Você pode engatar ela. Aquelas talhas, né, que você tem, ela também tem um sistema de engate aqui. Ela pode ter um sistema para poder encaixar esse cara aqui, né? E esse aqui é um elo de ligação que você faz aí para poder fazer união de dois elos, né? Esse cara aqui é comprado faz contínuo, né? Você vai fazendo continuamente e você serra ele pro tamanho que você quer. Arrastar máquina, arrastar objeto também é muito bom para fazer isso daí, tá? Então, como a gente faz muita elevação de carga, tem isso aqui, ó.
Tem alguns ganchos de manilhas que a gente usa, né? Por exemplo, olha só, o sistema de elementos de elevação está aqui, né? E aqui você tem esse carinha aqui. Um gancho de regulagem, gancho final, só que tem um detalhe, tá? Vou trabalhar aqui nessa pontinha. Olha só, eu tenho uma corrente aqui. Por exemplo, tem o meu gancho. Ele tem uma resistência mecânica? Sim. Ele tem uma força máxima que ele suporta, que é dada pela tensão do material e a área, né, que você tem. Essa é a tensão, força sobre área. Esse cara aqui, se eu aplicava uma força tá, nesse sentido, está no sentido normal, beleza, tudo tranquilo. Você vai tentar rachar esse elos no meio aqui, de alguma maneira, vai lá. Se você tentar pegar uma caixa muito grande e você engatar ela aqui nesses dois pontos de olhares aqui no ponto aqui, e aí você tem que, eu vou ter que fazer um gancho de corrente de uma abertura aqui, mais ou menos isso. Aqui você vai criar um ângulo, você vai criar um ângulozinho aqui, então. Um gancho aqui e um ângulo aqui, tá? Esse ângulo que eu posso chamar esse ângulo de alfa, digamos assim. Aqui está a força que eu tenho que levantar, que é essa força aqui. Tá? À medida que eu faço esse tipo de situação, eu vou ter que fazer aqui agora um conjunto de uma força, né? Então, quando eu tenho essa força aqui, parte da minha força é decomposta nesse sentido aqui, né? E parte da força decomposta nesse sentido aqui. Então, essa aqui é a componente que eu tenho que levantar, essa aqui é uma componente, né, acaba sendo um triângulo aqui, desse cara aqui. Quanto maior esse ângulo aqui, olha só, menor esse cara aqui, maior essa força aqui, né, que ele vai fazendo. Tá? E essa força aqui vai aumentando a resistência máxima é esse cara aqui, porque esse cara aqui é a força que ele dá. Chega a determinado ponto que uma corrente sozinha levanta essa carga aqui. Ela tem uma determinada massa. Se você fizer um arco desse aqui, dependendo do ângulo, com duas correntes você não levanta. Então tem alguns... Então, mas por que tem que fazer um ângulo muito apertado? Às vezes a corrente é curta, às vezes você tem que levantar a peça por cima de uma máquina, e aí você pode encontrar um problema. Tá? Tem alguns livrinhos até que tem até uns manuaizinhos, assim, qual é o ângulo máximo que se dá pela corrente, desse tipo de corrente aqui, ó. Você engata dois ganchos aqui e levanta. Tá? Manual de, você tem que descarregar uma máquina. O projetista lá, né, que ele vai ter que dizer os lugares de engate onde é que você tem que engatar e uma corrente qual é o ângulo máximo. Se não, você pode partir uma corrente dessa aqui por um esforço extremo. Uma corrente no meio levantava, 3, 4 não levanta, só depende desse ângulo que você tem aqui. Okay? Aqui eu tenho um conjuntinho do cara fazendo gancho. Tá? Vamos ver como esse cara aqui se posiciona. Ó, esse é pequenininho, tá? Esse é uma corrente pequena. O arame é fino. O diâmetro do L é o diâmetro desse arame. O que ele está fazendo? Ele só está cortando, corta, dobra e solda. Corta, dobra. Corta, dobra, solda, corta, dobra, solda ali. Infinito, mano. Enquanto tiver arame, eu tenho uma bobina de 20 toneladas de arame. Por exemplo, você vai ter 20 toneladas de corrente. Não termina muito. Ele vai fazendo, ele vai cortando. É mais ou menos a mesma ideia. Uma corrente com maior resistência mecânica, você vai ter que fazer ela maior. E a resistência dá muito dada por esse diâmetro, né, desse arame que está ali. Eu tenho quase 10 minutos, então no nosso segundo vídeo. A gente vai parando por aqui. E depois a gente retorna então com o terceiro vídeo, nós falando dos outros tipos de correntes.